Olá, prezado professor. Estamos aqui para apresentar o seminário sobre a terceira nota, né, da disciplina do senhor, a disciplina de Filosofia da Ciência, do professor Davi da Costa. Somos do curso de Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Eu sou Jeremy Maico Renas da Silva, a outra componente do grupo é Thalita Paloma de Oliveira, e vamos falar sobre Karl Popper e o falsificacionismo. O roteiro da apresentação. Eu, Jeremy, vou falar sobre os objetivos, biografia e principais obras, Karl Popper e a crítica ao verificacionismo e o falsificacionismo. E Thalita vai falar sobre um método hipotético-dedutivo, a demarcação científica, o progresso da ciência, as considerações finais, e no final vamos mostrar as referências de onde foi tirado o nosso trabalho. Os objetivos. Vamos discorrer sobre a vida e obra de Karl Popper, falando sobre os principais acontecimentos de sua vida em ordem cronológica, apresentar o entendimento de Popper sobre o processo do conhecimento científico, sua teoria sobre a ciência, o seu método de pesquisa, a demarcação científica e como a ciência se desenvolve. Porque como ele era um epistemológico, que é quem se preocupa como se desenvolve a ciência, ou seja, como se fazer ciência e os métodos para que seja feita a ciência e o conhecimento. Biografia e principais obras, vamos lá. Seu nome era Karl Raimund Popper, ele nasceu em 1902 na Áustria e veio a óbito em 1994 em Kingsley, ao sul de Londres, na Inglaterra. Nasceu em Viana, na Áustria, descendente da família judaica, naturalizou-se britânico. Desde cedo, ele sofreu a influência dos seus pais a ser muito estudioso, a ter um amor pela filosofia, assim como política, entre outras coisas. Ou seja, ele sempre recebeu o incentivo dos pais para essa área de conhecimento, para os seus estudos. Vivenciou o fim do Império Austro-Húngaro, no final da Primeira Guerra Mundial. Ingressou na Universidade de Viena, onde cursou matemática, física e psicologia. Em 1919, ele se envolveu-se na política, tornando-se membro da Associação Socialista e Marxista. Só que logo depois de um protesto em que eles fizeram, onde ele teve vários companheiros dele que vieram a óbito, que morreram nesse protesto, ele começou a criticar os ideais do seu partido, né, do partido em que ele era afiliado. E quando ele foi confrontar os líderes disseram que quanto mais sangrento e mais violento fosse o protesto, melhor era, porque demonstrava mais uma revolta maior. Então, ele, inconformado com isso, ele trocou de posicionamento político e passou a defender a democracia liberal, porque ele não defendia qualquer tipo de totalitarismo, ele intolerava isso. E logo depois disso, se separando um pouco dos ideais marxistas, ele começou a seguir os ideais psicanalistas de Freud e Adler, e desenvolveu até alguns trabalhos sociais na área. Só que foi depois de ele assistir uma palestra de Einstein sobre a teoria da relatividade que começou sua trajetória intelectual, porque ele viu em Einstein um pensamento crítico que não tinha nesses outros, nem em Marx, nem nos psicanalistas, e que deixava uma margem na teoria de Einstein, dizendo que se você encontrasse algo que fosse contrário à sua teoria, ela poderia ser falsificada. Então, ele se espelhou muito em Einstein para desenvolver seus trabalhos na área. Em 1928, ele doutorou-se em filosofia na Universidade de Viena, apresentando uma tese que se equivalia a um doutorado. No início da década de 1930, ele ingressou no Círculo de Viena, mas ficou muito tempo dentre esses filósofos, esses estudiosos, porque ele não concordava com os ideais daquele grupo, que defendiam um positivismo lógico, e ele era contrário a qualquer pensamento desse tipo. Ele se estabeleceu em Londres de 1935 a 1936, onde proferiu numerosas conferências. Só que nessa sua passagem por Londres, ele ainda não chegou a ministrar aula em nenhuma universidade. Ele só fez conferências, palestras, entre coisas desse tipo. Em 1937, com a ascensão do nazismo na Europa, e por ele ser de descendência judaica, que os nazistas, né, perseguiam muito os judeus, então ele se mudou para a Nova Zelândia, onde lá ele começou a dar aula, a lecionar filosofia,
na universidade e escreveu vários artigos e livros importantes, entre eles A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu vou falar um pouco mais posteriormente. Em 1946, ele retornou a Londres, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, que acabou o período nazista, vamos assim dizer. Em 1949, ele começou a dar aula na universidade, mas em 1950 ele foi promovido a professor de Lógica e Metodologia da Ciência na Universidade de Londres. Ele se aposentou da universidade em 1969, mas não parou por aí. Ele ainda continuou escrevendo artigos, livros, ministrando palestras, só não fazia mais parte da universidade nem dava aula. E veio a óbito em Kensington, no sul de Londres, no ano de 1994. A biografia e seus principais obras, né, seus principais trabalhos. A Lógica da Pesquisa Científica, em 1934, onde ele mostra como é que a ciência deve ser feita. Ele mostra métodos para fazer um conhecimento científico. Nesse mesmo livro, ele dá o seu problema ao indutivismo, né, o método da indução. Ele critica o verificacionismo e introduz a sua ideia de falsificacionismo. A Sociedade Aberta e Seus Inimigos é outro livro dele em que ele falava sobre quais eram os principais problemas da sociedade, desde a sua criação. Ele critica bastante os ideais de Marx, porque ele dizia que ele não tolerava nenhum tipo de totalitarismo, e os ideais empregados por Marx eram uma forma disso. Além do que nesse mesmo livro, ele diz: a única coisa que não pode ser tolerada é a intolerância. Aí teve mais outros de seus livros: A Miséria do Historicismo, em 1957, Conjecturas e Refutações, em 1963, Conhecimento Objetivo, uma abordagem evolucionária, em 1972, Os Dois Problemas Fundamentais da Teoria do Conhecimento, em 1979, e Em Busca de um Mundo Melhor, em 1984. Aí, ó, colocamos aqui os 3 principais livros dele, né? A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu falei um pouco, A Lógica da Pesquisa Científica, onde ele diz como o conhecimento deve ser feito a partir do seu ponto de vista, e Conjecturas e Refutações. Vamos falar sobre Popper e a crítica ao verificacionismo. Popper, ele participou do Círculo de Viena, mas se opunha às ideias do grupo, porque ele era contra o positivismo lógico. Ele também dava o seu problema à indução. O que era a indução? A indução é que a partir de dados empíricos, ou seja, você observar e fazer deduções a partir de um dado empírico, ou seja, de uma experiência, você agrupando vários desses dados, você consegue formular uma lei universal. E a demarcação científica para esse método era o verificacionismo, ou seja, se você conseguisse unir vários dados singulares e comprovar que eles fossem verdadeiros, então, a partir dali, você criaria uma lei universal. Por exemplo, você sabe-se que o ferro conduz a eletricidade, e o ferro é um metal. Que o ouro conduz a eletricidade, e o ouro é um metal. E que o cobre conduz a eletricidade, e o cobre é um metal. Então, como você teve 3 dados singulares que comprovam a hipótese de que todo metal conduz a eletricidade. Então, a partir de dados singulares comprovados, a partir de certo número de dados singulares comprováveis, você chegava a uma lei universal de que todo metal conduz a eletricidade. Só que Popper criticava isso, porque o verificacionismo diz: se uma teoria é verdadeira, ela vai ser verdadeira se ela for comprovada por meio de observações e experiências. Só que Popper, ele criticava bastante isso, porque ele dizia que nenhuma teoria pode ser estabelecida como verdadeira por ter sido observada ou experimentada várias vezes. Por exemplo, não é possível partir de um número finito de observações e chegar a uma conclusão universal. Não importa, por exemplo, quantos metais, o exemplo que eu citei, não importa quantos metais que você estudasse, que eles conduzissem a eletricidade e fossem metais, você não pode chegar a uma conclusão geral de que todo metal conduz a eletricidade. Porque a partir do momento que você encontrar um metal que não conduz a eletricidade, vai refutar toda a sua teoria. A mesma coisa no exemplo dos cisnes brancos. Não importa se você roda o mundo inteiro e só encontre cisnes brancos. Onde você vai, só existem cisnes brancos. Você não pode chegar à conclusão de que todo cisne no planeta é branco.
porque mesmo que você tenha comprovado por vários dados singulares que sejam verdadeiros, isso não pode ser uma verdade universal, porque a partir do momento que seja encontrado um cisne negro, sua teoria vai ser posta abaixo, vai ser falsificada. Então, o que é que a gente tem de conclusão? Que não importa quantos dados empíricos verdadeiros você faça sobre uma hipótese, você não pode tratar aquilo como uma verdade universal, como uma lei universal, porque em algum momento pode se encontrar uma teoria contrária que venha a derrubar a sua lei que você impôs. Aí ele introduz o seu conceito de falsificacionismo. Ou seja, o que é isso? Numerosas observações favoráveis a uma teoria não a tornam verdadeira, mas uma única observação contrária é suficiente para refutá-la. Como o caso dos cisnes. Você pode encontrar inúmeros cisnes brancos. Você não pode afirmar que todo cisne é branco, porque se você encontrar um cisne negro, então vai refutar toda a sua teoria. Ele dizia também, a ciência não é o mundo das verdades indubitáveis, mas o universo das hipóteses que ainda não foram falsificadas. Ou seja, todas as ideias e leis universais que existem até hoje, elas não são verdades incontestáveis, verdades universais. Elas somente ainda não foram encontradas teorias ou hipóteses que contrariassem elas. As suas principais teses. A teoria pressupõe e orienta a observação. As teorias são conjecturas, suposições criadas pelo intelecto humano para superar problemas de teorias anteriores e explicar o comportamento do mundo e do universo. Vamos lá. As teorias devem ser testadas pela observação e pelo experimento. Teorias que não resistem aos testes devem ser eliminadas e substituídas. As teorias mais adaptadas sobrevivem e, para fazer parte da ciência, uma teoria deve ser falsificável. Ou seja, se você pode ter meios que você possa levar com a teoria ela seja falsa, então ela pode ser considerada científica. E esse método também, o falsificacionismo, ele é uma forma de quê? De testar o grau de confiança de uma teoria. Se você vai tentando falsificar uma teoria, falsificar, e ela vai resistindo, então ela é muito confiável. Uma forma do falsificacionismo foi quando Einstein falsificou vamos assim dizer, as ideias de Newton, porque não estava servindo mais para os problemas que ele impôs. Então, Einstein criou novas ideias que passou a solucionar outros problemas. E também, só para finalizar a minha parte, Karl Popper ainda influenciou vários filósofos filósofos e cientistas que vieram a posterior dele, porque seus ideais foram bastante aceitos. Então, vou passar aqui agora a palavra para a Thalita, que vai dar prosseguimento ao seminário. Olá, como o Jeremy falou, meu nome é Thalita e eu vou dar continuidade à apresentação a partir do método hipotético dedutivo, que era o método defendido por Karl Popper. Segundo esse método, tudo começa com um problema relativo à explicação do comportamento do mundo ou do universo. Então, para esse problema, é proposta uma solução provisória, que ele chamava de teoria tentativa. Essa teoria seria, então, criticada e testada. Que essas críticas e testes são as chamadas técnicas de falseabilidade. Esse processo de técnicas tem como objetivo eliminar os erros. Quando os erros fossem eliminados, surge-se uma nova teoria. Essa nova teoria responde ao problema inicial, mas posteriormente ela vai apresentar novos problemas. E esses novos problemas vão exigir novas soluções que vão passar por novas críticas e assim o processo continua. Segundo Popper, tudo começa e termina com um problema. Passe aí, Jerry, por favor. Nesse esquema aqui, a gente pode entender melhor como é que funciona esse método. Tudo começa com a teoria, que já existia, só que ela tem um problema. Essa teoria não explica alguma coisa. Então, são propostas novas soluções, novas hipóteses, que vão passar por um processo, as técnicas de falsificabilidade, que são os processos de críticas e testagem, os resultados serão analisados, as hipóteses vão ser avaliadas. Se aquela hipótese que foi proposta,
não resolveu o problema, ela é então refutada. Ela é totalmente eliminada e é necessário que outra hipótese seja criada para tentar resolver aquele problema. Se a hipótese resolver, então ela é corroborada. Ela se torna uma nova teoria e ela vai ser válida por um tempo, até que ela apresente um novo problema. E quando isso acontecer, o processo se reinicia. Como exemplo, para ficar melhor entendido isso aqui, a gente vai usar a questão da explicação sobre as órbitas dos planetas. O que se tinha de início assim, 1687, partindo da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Essa lei dizia que o espaço é o palco onde ocorrem os fenômenos do universo, e o tempo decorre uniformemente. Os corpos celestes são dotados de massas, e essas massas se atraem mutuamente. E essa força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Essa era a teoria de Newton, que foi proposta em 1687 e que explicava as órbitas dos planetas. Mas essa teoria, ela tinha um pequeno problema. Ela não explicava detalhes da órbita de Mercúrio. O periélio de Mercúrio, ele varia e os cálculos realizados pela lei da gravitação universal não conseguiam prever com exatidão o periélio do planeta. Sempre havia um pequeno erro, cerca de 10%. E ninguém sabia por quê. Então, em 1859, um astrônomo francês chamado Le Verrier, acho que é assim que pronuncia, ele propôs que existia um planeta em uma órbita, na órbita entre o Sol e Mercúrio, que afetaria a órbita de Mercúrio, causando essa pequena discrepância em relação aos cálculos da lei da gravitação universal e ao que era observado na prática. Então, durante 56 anos, esse planeta foi procurado. Astrônomos renomados do mundo inteiro e amadores da astronomia procuraram esse planeta, que ganhou até nome. O planeta hipotético já era chamado de Vulcano, mas ele nunca foi encontrado. Então, essa teoria acabou sendo refutada. Ou seja, a procura, as tentativas de observação desse planeta seriam as técnicas de falseabilidade. E como ele não foi encontrado, a teoria foi refutada. Até que em 1915, Albert Einstein propôs uma nova hipótese, uma nova solução para esse problema. Ele propôs essa solução usando a teoria da relatividade geral. Segundo a teoria de Einstein, a massa e a energia curvam o espaço e afetam o tempo. Sendo assim, as trajetórias dos planetas são afetadas pela curvatura do espaço. E isso afetaria todos os planetas, mas seria mais perceptível em Mercúrio, porque ele está mais próximo do Sol. Portanto, seria o mais afetado por essa distorção do espaço-tempo. Então, foram realizados cálculos utilizando a teoria da relatividade geral, e esses cálculos foram assertivos. Conseguiram prever os detalhes da órbita de Mercúrio que não eram possíveis ser previstos usando a lei da gravitação universal. Então, assim, a teoria de Einstein foi corroborada, se tornou uma nova teoria. E é o que nós temos de válido até hoje, é o mais certo. Até que ela apresente um novo problema, e aí esse ciclo vai recomeçar. Vão aparecer novas soluções, que vão passar por outras críticas, outros testes, até que surja, assim, uma nova teoria que resolva problemas que ela não consiga resolver. E segundo o falsificacionismo, a teoria de Newton deveria ter sido totalmente abandonada. A partir do momento que ela não resolveu o problema de Mercúrio, e a teoria de Einstein resolveu, ela já deveria deixar de valer ali. E essa é uma das críticas que se faz ao falsificacionismo. Porque o único problema da teoria de Newton é que não considerava a distorção do espaço-tempo. A lei da gravitação, com relação à atração de massas, continua válida, realmente existe. O problema dela é a distorção, que ela não considera a influência da distorção no espaço-tempo. E até que a gente continue usando essa teoria de Newton até hoje.
tem a ver também com o fato de estar ligado ao nome de Isaac Newton e ter sido válida durante mais de 200 anos. O peso do nome de Newton também garante que ela não tenha sido totalmente refutada. Mas isso também ocorreu porque ela ainda resolve grande parte dos problemas, ainda consegue prever a maioria dos fenômenos. É tanto que a diferença, com relação à órbita dos planetas, a diferença entre os cálculos usando a teoria da relatividade e usando a lei da gravitação universal é uma diferença muito pouca, tem muito pouca diferença. O maior problema da gravitação universal foi realmente com relação a Mercúrio. Por isso, ela ainda continua sendo ensinada, continua sendo válida, só não é tão completa quanto a teoria da relatividade geral de Einstein. Pode passar. Para Popper, a demarcação científica deve seguir os critérios da falsibilidade e não da verificabilidade. A verificabilidade era o critério usado pelo Círculo de Viena, os neopositivistas, os positivistas, que, segundo a verificabilidade, uma teoria vai ser científica se ela for provada por meio de observação empírica. Já Popper, ele faz uma inversão aí nesse critério. Para ele, uma teoria vai ser científica se ela puder ser falsificada, mas ainda não pode ter sido. Assim, ela pode, se ela for testada, se for possível fazer testes que a falsifiquem, ela é uma teoria científica, mas ela ainda não pode ter sido falsificada. Aí é importante fazer essa distinção entre falsificabilidade e falsificação. A falsificabilidade é só essa possibilidade de ser falsificada. Se você puder testar para ver se ela é falsa, e ela puder ser falsificada por meio de observações e experiências, então ela é uma teoria científica. Já a falsificação é o procedimento real. É quando a teoria diz uma coisa e vai lá para os testes e observações e é observado outra coisa, diferente daquilo que a teoria previu. Então, a teoria foi falsificada. Portanto, uma boa teoria científica é aquela que é altamente falseável, mas que resiste aos processos de falsificação. Um exemplo que o próprio Alan Chalmers traz no livro dele, O que é Ciência Afinal, é o seguinte: ele traz duas teorias. A primeira é que Marte se move em elipse em torno do Sol. E a segunda é que todos os planetas se movem em elipse em torno de suas respectivas estrelas. A segunda teoria, ela vai ser mais científica. É aí que está esse grau de cientificidade, porque ela é bem mais fácil de refutar do que a primeira. Porque para falsificar a primeira teoria de que Marte se move em elipse em torno do Sol, só é possível se for verificado que Marte não se move em elipse ao redor do Sol. Mas para falsificar a segunda, basta observar qualquer planeta do universo que não se move em elipse ao torno de sua estrela. Aí ela vai ter sido falsificada. Portanto, a segunda teoria é mais científica do que a primeira. Pode passar, Jenny. Aqui nós temos dois exemplos do que seriam teorias científicas e do que não seriam. Do lado esquerdo, nós temos que todos os planetas se movem em elipses ao redor do Sol. É o mesmo exemplo anterior. Isso é uma teoria científica porque ela pode ser falsificada. Basta que seja observado que um planeta não se move em uma órbita elíptica ao redor do Sol. A teoria vai ser falsificada. Então, ela é uma teoria científica. A segunda, polos magnéticos diferentes se atraem enquanto polos iguais se repelem. Isso é uma teoria científica porque ela pode ser refutada também. Basta que seja observado em alguma espécie que polos magnéticos diferentes estão se repelindo, enquanto polos iguais estão se atraindo. Uma coisa ou outra já refutaria essa teoria. Então, ela é uma teoria científica. Exemplos de teoria não científica. Deus criou o universo. Isso é uma afirmação religiosa, é um dogma. Não é possível fazer um experimento, uma observação que mostre que Deus não criou o universo e nem que ele criou. Não é uma coisa que pode ser testada. Até hoje nunca foi, né? Não tem como saber se é realmente verdade ou não.
A segunda, a Lua é o astro responsável pelas energias que influenciam os sentimentos de cada indivíduo. Aqui é uma afirmação da astrologia. É uma coisa que também não pode ser testada. Não tem como fazer uma observação que mostre essa ligação da Lua com os sentimentos dos indivíduos aqui na Terra. Até hoje não tem como provar isso ou como refutar. Por isso também não é uma teoria científica. Mas o próprio Popper chama atenção para isso, que quando ele afirmou que não devemos procurar traçar a linha de demarcação com muita nitidez, o que se tornará claro se lembrarmos que a maior parte das teorias científicas tiveram sua origem em mitos. Ele quer dizer que não tem como essa demarcação ser muito rígida, porque o que hoje não pode ser verificado, pode ser que mais tarde seja. Então, deixa de ser não científica para se tornar uma teoria científica. E como exemplo, ele traz o próprio sistema heliocêntrico de Copérnico, que teve sua origem em uma adoração neoplatônica da luz solar, que dizia que o Sol, devido à sua nobreza, deveria ocupar o centro do universo. Isso era um mito. Não tinha como testar, como saber se, devido à nobreza do Sol, ele estava no centro do universo ou não. Não tem como provar isso. Mas aí, depois de todos do sistema formulado por Copérnico, das leis de Kepler, das observações de Galileu e a finalização de todo esse sistema por Newton, hoje é uma teoria científica, porque pode ser que seja refutada. Tem a possibilidade de refutar ou não. Então, é uma teoria científica. É possível fazer observações a respeito disso. Pode passar. Já o progresso da ciência, de acordo com Popper, ele ocorre por tentativa e erro, conjecturas e refutações. Tudo começa com um problema relativo à explicação do comportamento do mundo ou universo. Então, são propostas hipóteses falsificáveis para solucionar aquele problema. Essas hipóteses vão passar pelas técnicas de falsibilidade e algumas vão ser eliminadas nesse processo, enquanto outras vão resistir. Aquelas que resistem vão passar por processo de críticas e testes ainda mais rigorosos. E quando uma hipótese que foi altamente testada é falsificada, gera um novo problema. Consequentemente, vão surgir novas hipóteses, novas críticas e novos testes. A racionalidade científica é um processo sem fim. Ele quer dizer que essa racionalidade crítica, essa busca de estar sempre renovando as teorias porque elas vão falhar, é o que gera o desenvolvimento da ciência, o progresso da ciência. Porque a cada ciclo, a nova teoria, ela vai ter resolvido problemas que sua anterior não resolveu, e ela vai sobreviver às técnicas de falsibilidade que a sua anterior não sobreviveu. E assim vai prosseguindo a ciência. Sempre a teoria que vem vai ser superior à que já passou. E é nesse ciclo. A gente pode usar até o mesmo exemplo em respeito do universo. Tinha a teoria lá de Aristóteles e o sistema geocêntrico de Ptolomeu, que não resolvia muitos problemas a respeito das órbitas dos planetas. Aí veio a teoria heliocêntrica, finalizada por Newton, com a lei da gravitação universal, que resolvia grande parte dos problemas, mas que ainda tinha alguns detalhes que não era possível resolver com ela. Aí, hoje, nós temos a teoria da relatividade geral, que resolve problemas que a de Newton não resolvia. E a que temos até hoje, mas em algum momento, segundo Popper, ela vai falhar. Vai aparecer algum problema que ela não vai resolver. Então, a teoria superior a ela, que vai resolver esses problemas que ela não resolve, vai surgir. E assim vai seguindo a ciência. Assim a ciência progride. Pode passar. Então, é isso. O que a gente queria falar sobre Popper nessa apresentação é isso, e aqui nós temos alguns pontos principais da teoria dele. As teorias científicas são enigmas e não soluções absolutas.
Ele tenta mostrar, Popper mostra que a teoria, ela vem para ser falsificada. Ela não vem para resolver. Ela não vai ser a resposta de todos os problemas. Não vai ser, ela resolveu isso, vai ser sempre assim, ela está certa e pronto. Não é assim. Ela vai falhar. Vai ter uma hora que essa teoria não vai conseguir resolver algum problema, e aí vai ser preciso que seja criada uma nova hipótese, que seja uma nova teoria surja para resolver aquele problema. Ela vem mais como uma pergunta. É como se fosse, como falsificar essa teoria? Quando ela vai ser falsificada para que surja outra? É mais do que ela não é a resposta. Esse segundo ponto é quase a mesma coisa do primeiro. Não existe verdade definitiva ou conhecimento absoluto. É isso, a teoria ela não vai trazer a verdade, porque essa verdade não existe. A ciência está sempre se renovando, sempre vai ter um erro. Como ele mesmo diz, o processo da ciência ocorre por erros e refutações, e é isso. Vai ter o erro, a teoria vai ser refutada, então vai surgir uma nova teoria, que também vai ter um erro, e por aí vai. Sempre vai ser esse processo cíclico. Não tem como atingir essa verdade absoluta, esse conhecimento definitivo, não existe. E ele também afirma que toda fonte de conhecimento é válida, mas que nenhuma é infalível. É como ele diz, o que não pode ser, o que hoje é um mito, pode ser que amanhã não seja. Pode ser que possa ser testado e vir uma teoria. Mas não é porque ela vai virar uma teoria que vai ser infalível. Uma hora ela vai apresentar suas falhas também. E, por último, a crítica e a experiência desempenham um papel fundamental no processo de desenvolvimento científico defendido por Popper. Isso não é porque Popper criticava o indutivismo que ele vai eliminar a experiência, não. Ele só não afirma que são os processos empíricos que vão gerar leis universais. Ele não é isso que ele critica. Mas a crítica e a experiência continuam válidas no processo de desenvolvimento defendido por Popper. Por quê? Vai ter a teoria. E o objetivo de Popper é falsificar essa teoria. E quais são as técnicas que ele usa para falsificá-las? A crítica e a experiência. Elas continuam tendo um papel fundamental, só não no início. Elas estão mais para falsificar, elas estão no processo de falsibilidade. E vai ser através delas que a teoria vai ser refutada e trocada por uma teoria superior. Elas são importantíssimas no progresso da ciência. Bom, era isso que a gente queria mostrar nessa apresentação. Espero que tenha ficado claro. E aqui estão as nossas referências que a gente usou, o livro que está disponível na biblioteca da disciplina, um artigo científico e alguns sites da internet. Foi isso e espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.